pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aprender sobre os artigos. Você sabe o que é artigo? Não? Então vamos aprender. Bom, artigo faz parte das classes gramaticais e é a palavra que antecede o substantivo. Eles são classificados como artigo definidos e artigos indefinidos. Os definidos são o, a, os, as. E os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Vejamos um exemplo. Se eu digo assim, o gato bebeu leite, eu estou dizendo que o gato bebeu leite. Esse artigo ele é definido. Por quê? Porque ele está definindo quem bebeu leite. No caso do artigo indefinido, se eu digo assim, uma casa foi pintada hoje, eu estou dizendo que uma casa foi pintada, mas eu não estou dizendo qual foi a casa. Então, ele é indefinido porque ele não define qual a casa. Ele está dizendo apenas que uma casa foi pintada hoje, não é isso? Bom, e além do mais, os artigos, ele ainda indica se o substantivo está no singular ou no plural. Como, por exemplo, os gatos beberam o leite. Ou o gato bebeu o leite, tá bom? Vou estar disponibilizando um vídeo para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Qualquer coisa, vocês consultem, voltem a assistir os vídeos e em seguida nós iremos responder uma atividade. Um beijo no coração de todos. Tchau e até a próxima. Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Português Online, o canal onde o português é desenhado para você aprender com mais facilidade. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Como você já viu no título do vídeo, a aula de hoje vai ser sobre artigo. Você se lembra o que é e quais são os artigos da língua portuguesa? De modo geral, o artigo é a palavra que vem antes do substantivo, especificando-o ou generalizando. Por exemplo, a mesa está quebrada, ou um escritor só se realiza quando faz um nome, uma obra e um público. Como você pode observar, no primeiro caso, a palavra a indica que a mesa mencionada é conhecida do ouvinte ou leitor. Além disso, a palavra a está especificando o substantivo mesa, ou seja, está definindo-o. Já no segundo exemplo, as palavras um e uma generalizam os substantivos escritor, obra e público, referindo-os como simples representantes de uma dada espécie. Dessa maneira, as palavras um e uma estão indefinindo os substantivos. Dito isso, são artigo o a citado no exemplo 1, o um e uma citados no exemplo 2. O a e o são artigos definidos, ou seja, eles determinam o substantivo. Os artigos um e uma, por sua vez, são indefinidos, ou seja, não determinam o substantivo. Como você já viu no vídeo sobre as classes de palavras, o artigo é variável, ou seja, flexiona-se em gênero e número. Flexão dos artigos definidos. O indica que o artigo é masculino e está no singular. O plural de o é os. O a indica que o artigo é feminino e está no singular. O plural de a é as. Flexão dos artigos indefinidos. O artigo indica que está no masculino e no singular. O plural de é uns. O feminino de é uma, no singular. Já no plural, umas. O artigo faz parecer o gênero e o número do substantivo. Por exemplo, um poeta, uma cliente, a estudante, o dentista. Um poeta, o indica que a palavra é masculina e está no singular. A estudante, o a indica que a palavra está no singular e é feminina. O dentista indica que a palavra é masculina e está no singular. Porém, diferente do substantivo, o artigo não flexiona em grau. Por último, uma dica muito importante sobre o artigo. Qualquer palavra ou expressão antecedida de artigo se torna substantivo. Observe no exemplo. O ato literário é um conjunto do ler e do escrever. Observe
que os verbos ler e escrever são transformados em substantivos pelo artigo o, combinado de de mais o. Então, para fixar, é importante que você entenda que o artigo é a classe de palavras que tem a função de acompanhar o substantivo, indicando-lhe o gênero e o número, determinando o ou generalizando. São artigos o, a, os, as, uma, uns e umas. Os artigos o, a, os e as são definidos, ou seja, determinam o substantivo. Os artigos uma, uns e umas são indefinidos, ou seja, não determinam o substantivo. Sempre que houver um artigo, logo depois haverá um substantivo. Isso é uma regra. Então, por hoje é isso e até mais. Oi, pessoal. Conforme eu falei com vocês que eu iria mandar uma atividade. Bom, esta atividade eu vou ler uma fábula e o título da fábula é A Coruja e a Águia. A partir desta fábula, eu quero que vocês identifiquem pelo menos um artigo definido e um artigo indefinido. Lembrando que artigo é a palavra que antecede o substantivo, tá certo? Então, pelo menos um artigo eu quero que vocês identifiquem para mim. Eu vou ler, mas eu vou disponibilizar no grupo junto com a atividade, tá bom? Diz assim: A Coruja e a Águia. A coruja e a águia, depois de muitas brigas, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande. É tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhos uma das outras. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinaremos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares borrachos lindos, bem feitinhos, de corpos alegres, cheios de uma graça especial, que não existem em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro que piavas de bico muito abertos, horríveis bichos. Disse ela: vê-se logo que não são os filhos da coruja, e comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Que disses essa admirada? Era teus filhos? Aqueles monstrengos? Pois olha, não se parecia nada com o retrato que deles me fizeste. Bom, esse é o texto, pessoal. Como eu disse, vocês vão ler novamente, tá certo? E identificar nesse texto pelo menos um artigo definido e um artigo indefinido. Tchau, um grande beijo no coração e eu aguardo o retorno das atividades.